Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lorena e hoje vou falar sobre a linha do tempo que retrata a exploração espacial nos anos 80 e 90. A Missão Espacial Completa Brasileira, MECB, marcou um momento histórico no Programa Espacial Brasileiro. A missão foi aprovada em 1979, sendo um projeto desenvolvido em conjunto entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, e do Centro Tecnológico Aeroespacial, o CTA, que visava a construção de 4 satélites, um veículo lançador e uma base de lançamento. A Missão Espacial Completa Brasileira surgiu quando o órgão responsável pelo Programa Espacial Brasileiro, a COBAI, desejou desenvolver uma missão espacial que evoluísse a tecnologia aeroespacial no país. Os principais envolvidos na missão foram o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e o CTA, que é o Centro Tecnológico Aeroespacial. O INPE ficou responsável pelo desenvolvimento de 2 satélites de coleta de dados ambientais, o SSD-1, que foi lançado em 1993, e o SCD-2, lançado em 1998. Ambos funcionavam através de um sistema de coleta de dados ambientais. E os outros 2 satélites não foram completados. Esse sistema de coleta de dados ambientais é chamado de sensoriamento remoto, que é baseado na utilização de satélites e plataformas de coleta de dados, chamadas de PCDs. Essas plataformas estão distribuídas pelo território nacional e fornecem ao país dados ambientais diários coletados em diferentes regiões do território nacional. Essas plataformas são chamadas também de estações automáticas, que são instaladas em locais remotos, e esses dados adquiridos são enviados aos satélites, que retransmitem para as estações do INPE, que são processados e enviados para os usuários cadastrados. Os dados coletados pelo satélite SCD-1 são utilizados em diversas aplicações, como previsão do tempo, estudo sobre correntes oceanas, marés, química da atmosfera, planejamento agrícola e entre outras coisas, e uma aplicação de grande relevância é o monitoramento das bacias hidrográficas. O CTA se responsabilizou pelo desenvolvimento de um veículo lançador, que veio a ser o VLS-1. O projeto do VLS-1 teve como objetivo proporcionar ao Brasil a capacidade de projetar, fabricar, lançar, controlar, estabilizar e entregar uma carga útil em uma órbita terrestre com autonomia e desenvolvimento próprio, cumprindo assim as metas do Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, e uma base de lançamentos que veio a ser o Centro de Lançamento de Alcântara, uma vez que o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno não permitiu o lançamento de um veículo lançador devido ao porte do foguete. A Missão Espacial Completa Brasileira também amplificou algumas infraestruturas no país, como o desenvolvimento de um laboratório de testes e o Centro de Controle de Rastreio de Satélites, o CRC, que consiste em um conjunto integrado de instalações, sistemas e equipes e tem como função planejar, executar as atividades de rastreio e controle de veículos espaciais nacionais e estrangeiros ou desenvolvidos em regime de cooperação internacional, além de manter toda essa infraestrutura em estado operacional e atualizada tecnologicamente. Ele foi a porta de entrada para o desenvolvimento e lançamento de outros satélites no país, tais como a família do Cibers e o SGDC. Além disso, há novos projetos ainda a serem concluídos para evoluir ainda mais a tecnologia espacial brasileira. Apesar de não ter sido o primeiro ônibus espacial a ser construído, o Columbia foi o primeiro a realizar um voo espacial em 1981, 2 anos antes do INPE já estar desenvolvendo e lançando satélites. Foi na missão STS-1 e o ônibus espacial servia para levar satélites para o espaço, peças para a Estação Espacial Internacional, a ISS, e como laboratório que os astronautas podiam fazer experimentos no espaço. Ele era composto de 3 partes principais: o orbitador, que é um tipo de nave espacial, o que parece de fato um ônibus espacial com asa na foto. Ele é reutilizável do programa de ônibus espaciais da NASA. Ele também possui um tanque externo, que é o tanque laranja na foto, e 2 foguetes auxiliares, que são os 2 foguetes brancos que estão do lado do tanque externo. O tanque externo ele possui combustível de hidrogênio líquido e oxigênio líquido oxidante, e eles se desacoplam do orbitador, que é a nave espacial. E os foguetes auxiliares, eles são chamados também de foguete reforçador, e eles são geralmente utilizados nos primeiros momentos logo após o lançamento para aumentar o impulso inicial, que é a força que faz com que o foguete saia da Terra.
E depois de cumprida a missão, esses foguetes auxiliares são descartados e os mais sofisticados podem ser recuperados usando os paraquedas para reutilização, como vocês podem ter visto em lançamentos da SpaceX. Infelizmente, em 2003, o ônibus espacial Columbia explodiu após seu lançamento. Ele tentava realizar a missão STS-107. Foi durante a sua fase de reentrada na atmosfera terrestre e apenas 16 minutos de tocar o solo no regresso da missão, causando a destruição total da nave e a morte de 7 astronautas que compunham a tripulação. O que causou o acidente foi um pedaço de espuma isolante térmica do tamanho de uma maleta que desprendeu-se do foguete propulsor e acertou a asa do ônibus espacial. Entre 1981 e 2011, quando ocorreu a última aterrissagem de ônibus espacial operado pela NASA, ao todo ocorreram 135 missões. Sobre esse processo de cancelar a operação dos ônibus espaciais, em uma entrevista com Robert Frost, que é instrutor e controlador do voo da NASA, ele cita que um dos motivos para qual os ônibus espaciais foram aposentados é que, para mantê-los em operação, a NASA teria que realocar capital que estava sendo utilizado para desenvolvimento de novos projetos, para manter o programa do ônibus espaciais. Mas o principal objetivo era ajudar na construção da Estação Espacial Internacional, e por isso todos esses ônibus espaciais foram inoperados. No total, a NASA construiu 6 ônibus espaciais: o Enterprise, o Columbia, o Challenger, o Discovery, o Atlantis e o Endeavour, sendo que 5 deles foram para o espaço e o Enterprise, foi utilizado apenas para testes iniciais. O Challenger, assim como o Columbia, sofreu um acidente e explodiu em uma missão. E já os outros eles podem ser visitados em museus dos Estados Unidos. Em 1986, ocorreu o acidente com o ônibus espacial Challenger, 73 segundos após o seu lançamento da missão STS-51L. A explosão aconteceu devido a uma falha no anel de vedação do foguete de combustível e, infelizmente, matou 7 astronautas que estavam a bordo. Essa é a interface do aplicativo. Basta clicar em modelos 3D e conferir a tração do ônibus espacial Columbia. Durante a Guerra Fria, quando a União Soviética soube do projeto do ônibus espaciais dos Estados Unidos, eles desenvolveram uma cópia com a ajuda dos espiões russos, mas eles não sabiam o propósito do ônibus espacial, porque eles viam como uma ameaça militar, mas eles não queriam estar despreparados para esse possível confronto entre essas nações, então por isso eles desenvolveram uma cópia, mesmo não sabendo do que se trata. E com isso em mente, o Buran foi construído e ele realizou apenas um voo espacial em 1988. Os ônibus eles possuíam algumas diferenças estruturais e o Buran também era controlado por computadores. O programa foi descontinuado pelo colapso da economia soviética. Eileen Mary Collins nasceu em 18 de novembro de 1956 e foi a primeira comandante de um ônibus espacial. Ela sempre teve grande interesse pelo setor aeroespacial, sendo a 4ª mulher a ser aceita no curso de graduação em piloto da Força Aérea. Lá ela foi instrutora e piloto de alguns aviões. Ela também continuou estudando o setor aeroespacial, fazendo mestrado em pesquisas operacionais e gerenciamento de sistemas espaciais. Ela foi selecionada para o programa de treinamento de astronautas da NASA em 1990, acumulando mais de 6.000 horas de voos em 30 tipos diferentes de aeronaves. O primeiro voo ao espaço de Eileen foi em 1995 como piloto da nave Discovery, na missão STS-63, e ela fez uma acoplagem em órbita com a estação russa. E 2 anos depois, em 1997, ela foi novamente ao espaço como piloto da missão STS-84 na nave Atlantis. Em julho de 99, ela se tornou a primeira mulher a comandar um ônibus espacial, subindo a bordo do Columbia. Essa foi a penúltima missão completa da nave Columbia antes de se desintegrar na reentrada da atmosfera. Sua 4ª e última viagem espacial se deu em julho e agosto de 2005, quando ela comandou a missão STS-114 na nave Discovery, que testou alguns melhoramentos no sistema de segurança do ônibus espacial e reabasteceu as equipes a bordo da Estação Espacial Internacional. Nessa missão, Collins tornou-se a primeira astronauta a fazer um ônibus espacial realizar um giro de 360 graus no espaço sobre si mesmo. Essa manobra é necessária para que o pessoal a bordo da ISS pudesse fotografar toda a parte inferior da Discovery, certificando que não havia nenhum dano capaz de causar problemas durante a próxima reentrada na atmosfera. Quase 20 anos depois de Valentina Tereshkova ir para o espaço, foi a vez de Svetlana Savitskaya se aventurar em órbita.
Savitri Kaya realizou 2 missões e se tornou a primeira mulher a realizar 2 viagens espaciais. A primeira mulher a visitar uma estação espacial e a primeira mulher a realizar uma caminhada espacial. Aos 16 anos, ela já era paraquedista e aos 18 ela começou a receber treinamento de piloto de avião, no qual ingressou na equipe nacional soviética de manobras aéreas. Durante sua carreira como paraquedista e piloto, ela quebrou inúmeros recordes em ambas profissões, sendo que alguns ainda não foram quebrados até os dias atuais. Ela ingressou como cosmonauta no começo dos anos 80 e em 19 de agosto de 1982, ela foi para a Estação Espacial Salyut 7, onde ficou durante 8 dias realizando pesquisas, sendo considerada a segunda mulher a ir ao espaço e a primeira a pisar na Estação Espacial. Ambiciosa com as conquistas, Svetlana marcou história ao ir novamente para a Estação Espacial, onde ficou 12 dias em 1984. No entanto, durante 3 horas ela caminhou no espaço para realizar experimentos, sendo assim a primeira mulher a realizar uma caminhada espacial e a primeira mulher a ir 2 vezes para fora do planeta Terra. Uma curiosidade são os termos utilizados para as pessoas que vão ao espaço em diferentes países. Como nos Estados Unidos, eles são chamados de astronautas, na Rússia, eles são chamados de cosmonautas, e um termo que seria utilizado no Brasil, espaçonauta. A primeira mulher afro-americana a ir ao espaço foi Mae Jemison. Ela nasceu em 17 de outubro de 1956. Ela sempre sonhou em ir ao espaço e ela se graduou em Engenharia Química, Estudos Afro-Americanos e Medicina. E em 1987 ela foi selecionada para o programa de astronautas da NASA. Ela foi muito importante para a representatividade de mulheres e mulheres negras, para todos que um dia tiveram um sonho de ser astronauta ou que já pensaram que seu sonho não seria possível por ser mulher. Em 1992, a bordo do ônibus espacial Endeavour, ela se tornou a primeira mulher afro-americana a ir ao espaço, e ela participou de pesquisas em gravidade zero. Em 1993, ela deixou o programa e ela decidiu trabalhar com projetos próprios, como o 100 Year Starship, que pretende levar a humanidade daqui a 100 anos além do sistema solar. Com o avanço das ferramentas e objetos astronômicos, a astronomia deu grandes passos cósmicos, desenvolvendo o ramo da planetologia, que é o estudo e classificação de planetas, a exploração do espaço, com os telescópios, satélites e foguetes, e energia nuclear, que permitiu o estudo de estrelas e evolução estelar. É importante frisar que as evoluções e resultados da astronomia são a longo prazo, mas a gente já consegue ver esses avanços enraizados no nosso dia a dia, como, por exemplo, o Wi-Fi, as câmeras dos celulares, os satélites de GPS, os controles de joystick, o termômetro auricular, a mamografia, entre muitas outras coisas. Sobre o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, ele é composto por 24 satélites, sendo emitidos coordenadas em tempo real para todos que utilizam o sistema. Os satélites orbitam a Terra 2 vezes por dia e transmitem as coordenadas por sinais de rádio. Os protocolos de limpeza de hospitais e de laboratórios farmacêuticos se devem em parte aos telescópios espaciais, que são construídos em ambientes extremamente limpos para não haver nenhuma contaminação ou sujidade em suas lentes e sistemas. O termômetro auricular é muito utilizado em crianças pequenas para aferir febre, e essa tecnologia foi desenvolvida por astrônomos e agências espaciais para ser utilizados em telescópios para registrar o nascimento de estrelas. A tomografia computadorizada e a ressonância magnética foram desenvolvidas graças ao processo desenvolvido por um astrônomo de combinar os dados de vários telescópios para produzir uma única imagem. Na mamografia, o CCD, que é o sensor de captura de imagem, utilizou o aprimoramento dessas análises de imagens digitais na detecção do câncer de mama. Independente do gênero, pessoas que se enquadram no que a biologia hoje descreve como sexo feminino, porém todas as pessoas de todos os gêneros devem fazer mamografia. Se houver histórico de câncer de mama, deve-se começar com 40 anos e deve ser feita anualmente, se não houver, a partir dos 50 anos a cada 2 anos. É importante ressaltar que a mamografia é oferecida gratuitamente pelo SUS mediante prescrição médica. Outra aplicação do CCD é a sua utilização para câmeras de celulares e sistemas de micro-ondas. A sua criação se deu com a radioastronomia, que forneceu ferramentas e dispositivos e métodos de processamento de dados. Em aeroportos, o cromatógrafo é utilizado para analisar a bagagem em busca de explosivos. E esse instrumento foi desenvolvido para uma missão em Marte que buscava elementos como carbono e hidrogênio.
Os controles do tipo joystick surgiram na aviação, mas ganharam grande desenvolvimento do programa Apollo para controlar o veículo Apollo Lunar Rover, que foi usado na Lua. As roupas de bombeiros são feitas com as mesmas fibras utilizadas em trajes de astronautas, porque possuem uma grande resistência a mudanças de temperatura. A antena de TV foi desenvolvida para corrigir os erros nos sinais que vinham das espaçonaves, e isso levou à criação da antena para melhorar as imagens de televisões. Nomeado em homenagem ao astrônomo americano Edwin P. Hubble, o Hubble Telescope foi o primeiro telescópio óptico, também utilizando a tecnologia do CCD, que é o sensor de captura de imagem. Ele foi lançado em 1990 a bordo do ônibus espacial Discovery. Ele foi um maior avanço da astronomia desde o telescópio de Galileu, porque além das imagens mirabolantes que Hubble registrou, ele ajudou a realizar descobertas incríveis a respeito do universo. Entre as suas contribuições está o fato dos astrônomos conseguirem ter uma precisão maior de quando ocorreu o Big Bang, e também foi possível estudar os estágios da evolução estelar e algumas espiadinhas na galáxia como Andrômeda e as nuvens de Magalhães. Aqui está o link da NASA, que se você colocar o mês e o dia do seu nascimento, o site mostra que o telescópio Hubble estava observando nesse dia. No meu aniversário, ele estava visualizando um aglomerado de poeira e gás chamado de Pilares da Criação, que pertence ao aglomerado de estrelas da nebulosa de Águia. Em 2021, o Hubble Telescópio terá um sucessor, o telescópio James Webb, e também é da NASA. Tem previsão de lançamento no dia 31 de outubro, sendo que o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, aqui no Brasil, participará da operação de lançamento. Essa substituição vai ser porque algumas galáxias não podem ser vistas pelo telescópio Hubble, porque ele opera em uma frequência no espectro visível da luz, e é necessária sua substituição porque precisamos de tecnologias mais atuais, e o James Webb irá operar também no espectro de radiação infravermelha. Por fim, vamos relembrar o que vimos na apresentação, enquanto todos os fatos estavam ocorrendo. Então, em 1979, aconteceu a missão espacial completa brasileira. Em 1981, o primeiro lançamento de um ônibus espacial. Entre 1982 a 1984, a primeira mulher a ir ao espaço 2 vezes. Em 1986, aconteceu o acidente Challenger. Em 1988, o voo espacial do Buran. Em 1990, o lançamento do telescópio Hubble. Em 1992, a primeira mulher afro-americana a ir ao espaço. Entre 95 e 2005, Eileen Mary Collins, a primeira comandante piloto de um ônibus espacial. E em 2003, aconteceu o acidente Columbia. E em 2021, é o lançamento previsto para o telescópio James Webb.